Olá, ouvintes e seguidores da Rádio Vanguarda, dando sequência à nossa série de entrevistas que marca os 70 anos da TV brasileira. A gente convidou uma das pioneiras da TV, eu estou falando de Nissete Bruno, para participar conosco aqui desse bate-papo. Muito obrigado à senhora por ter aceito o nosso convite. Obrigada, digo eu. Prazer enorme estar conversando com vocês e lembrando dessa TV Tupi que foi tão agradável para mim assistir a sua inauguração, porque eu tive o privilégio de assistir a inauguração da Rede Tupi de televisão. Muito bacana. Olha só, a mãe da senhora, né? Ela foi atriz. Foi uma influência por parte de familiares que a senhora tomou gosto aí das artes cênicas? Bom, realmente eu nasci numa casa de artistas, porque todos eles tinham suas profissões, mas tinham uma direção muito própria para a arte. A minha avó, que era médica, a vovó tinha uma voz muito bonita, cantava muito bem, e o irmão dela, um deles era violinista, o outro era pianista. Então, eu já nasci numa casa onde se respirava arte. A vovó, todos os últimos sábados de cada mês, ela fazia um verdadeiro sarau em casa. E eu, pequenininha, assistia e compartilhava, porque a mamãe me ensinava algumas poesias, e aí, na hora em que todos estavam se apresentando, eles pediam para eu dizer uma poesia também. Isso eu com 4 aninhos. Então, fazer parte de uma reunião artística ou de uma apresentação era normal para mim. Então, é evidente que eu sofri essa influência da família, mas, assim, numa coisa muito natural e espontânea. E a minha mãe foi fazer o curso de medicina também. Ela terminou o curso de enfermagem, para depois, então, ela começar como obstetra, mas eu já estava começando a me apresentar no programa infantil da Rádio Guanabara. Então, ela tinha que me acompanhar, por isso ela quase não atuou como médica, e quando eu comecei profissionalmente, aos 14 anos, a Dulcina disse: Leonor, você é uma mulher tão bonita, você é uma mulher com uma voz tão bonita, e você está sempre acompanhando a sua filha, você precisa fazer teatro também. E a Dulcina, então, convidou a mamãe para fazer uma peça, participar de uma peça. E aí, mamãe ficou mais feliz do que nunca e participou desse espetáculo, e aí começou e não parou mais, né? Então, Ela eu é TV, cinema, teatro. não entendi. A mãe da senhora, né, começou, também fez TV, teatro, cinema. Fez, fez, claro. Nessa época que eu falei com você, nem existia televisão ainda. Exato. É, mas ela começou a fazer teatro justamente na companhia da Dulcina. E depois, então, ela sempre me acompanhando. Quando eu tive que ir para São Paulo para inaugurar o Teatro do Alumínio, ela foi junto e começou a fazer parte da companhia que estava inaugurando o Teatro de Alumínio. Então, ela ficou sempre me acompanhando, sempre atriz da companhia. Depois, evidentemente, ela foi fazendo apresentação em outras companhias da época. Ela Assim, trabalhou com a. mais ou menos quantos trabalhos na TV, no teatro, no cinema? Eu? Já são mais de 70 anos de carreira, né? Meu Deus, é mais, são 70 e tantos anos. Eu comecei profissionalmente em 1947. Uau, muitos anos. Tem muito tempo. Então, é claro que eu não me lembro, eu teria que pegar a lista
dos trabalhos que fiz para poder ir dizendo, mas foi muita coisa, muita coisa. Eu estou com 87 anos agora, então imagina, estreiei com 14, imagina quanto tempo eu tenho. Eu assisti à inauguração da TV Tupi, eu tive a oportunidade de, porque a TV Tupi teve o seu canal aberto em São Paulo, onde apareceu o Índiozinho, né? E depois, no Rio, para inaugurar, houve um grande show dirigido pelo Xanca de Garcia, e todas as pessoas que atuando em teatro, que na época a abertura sempre maior era o teatro daquele ano, foram convidados a participar dessa inauguração. E eu fui convidada também, eu participei, eu fiz um dos esquetes dessa grande, desse grande show de inauguração da TV Tupi. Trabalhei muito na TV Tupi, na TV Rio, na TV Excelsior, na TV Guanabara, que muita gente hoje em dia nem sabe que existiu uma TV com esse nome, porque ela teve curta duração também, ela pegou fogo, os estúdios dela eram lá em Laranjeiras. Mas, meu filho, muita coisa, muita coisa. E nesses 70 anos de carreira, né? Qual foi o personagem que mais marcou a senhora, que a senhora tem uma boa lembrança, né, de ter interpretado? É difícil dizer qual o que mais me agradou. Então, como você... Personagem, os personagens ficam guardados na nossa mente, no nosso coração, como se fossem filhos, porque você cria individualidades, né? Então, claro, tem alguns que me deram uma resposta maior, mas eu guardo com muito carinho a lembrança de todos os que eu fiz. Mas eu me lembro que em televisão eu fiz que há pouco tempo a Globo até remontou, que foi o Éramos Seis. Éramos Seis, eu fiz na Nossa, TV, foi a primeira, não foi a primeira foi antes, eu nem sei em que emissora ela foi exibida, mas a que teve uma repercussão maior foi o Éramos Seis da TV Tupi, aí eu fazia, éramos eu e o Guarnieri, Gianfrancesco Guarnieri. Nós fizemos, e eu ganhei todos os prêmios de televisão com esta novela. Eu fiz também uma outra novela, a autoria do Sérgio Stockman, chamada A Gordinha, na TV Tupi também. Fiz muito sucesso. Fiz, meu Deus, Sangue do Meu Sangue, essa foi na Excelsior. A Muralha, na TV Excelsior. Meu Deus, eu fiz tantas novelas. marcantes, né? Personagens muito queridos, tanto em televisão quanto em teatro. Personagens também, personagens que eu guardo na minha lembrança com muita saudade até, porque foram momentos muito felizes. E a senhora gostaria de dar vida a um personagem, né, que ainda não interpretou? Meu querido, Eu, eu não fico projetando coisas para fazer, não. Durante uma época da minha vida, eu, eu tinha aquela vontade de fazer um determinado personagem numa peça clássica ou numa peça contemporânea mesmo, quando eu assistia, ouvia, eu tinha vontade, mas todas as peças que eu tinha vontade de fazer, vinha outra atriz e fazia na minha frente. Então, eu passei a não projetar mais. Eu fico assim, a personagem que eu quero fazer é a próxima que vai chegar às minhas mãos. Sempre, né? Ou a Dona Benta, né, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, esse clássico aí de Monteiro Ah, Lobato. isso foi um momento muito, muito, muito importante, eu diria, porque
O Sítio do Pica-Pau Amarelo é um verdadeiro clássico da literatura infantil, não é? Então, fazer a Dona Benta foi fantástico para a minha carreira. Eu fiz durante 3 anos e meio essa personagem, e até hoje, jovens que acompanharam quando crianças essa novela vêm falar comigo, dizendo que eu fiz parte da infância deles. É o meu caso. O que me deixa muito feliz, porque foi um personagem de uma importância grande, porque é, a maneira dela tratar e lidar com os netos foi de grande valia para muitas crianças e para muitos pais, né? Para ver como deveria lidar com os seus filhos. Então, foi importante esse momento. Agora a senhora casou, né, com também ator Paulo Goulart, né? Ficou há mais de 60 anos, né? Essa união que se tornou-se, digamos, um exemplo, né, de amor, né, em todo o país, né? Todos acompanharam. Ai, E que como é bom. que foi essa união, né? O Paulo já começou antes da senhora, foi depois, Não, conta para ele. não, eu comecei a profissão antes dele. Antes Eu dele. comecei, eu comecei em 47 e ele foi fazer um teste lá no grupo de teatro do Teatro de Alumínio em 51. Então, eu tenho esses anos na frente dele de exercício da profissão, né? Mas aí, em realidade, depois, quando nós começamos a namorar e ficamos noivos, porque naquela época você namorava, depois ficava noivo, depois casava, né? Eu fiquei casada com o Paulo 60 anos, 1 ano de noivado e 1 ano de namoro, então foram 62 anos de conhecimento. E realmente nós tivemos um sentimento muito forte que nos uniu e nós tínhamos uma identificação como personalidade, como individualidade. Então, eu guardo sempre, até hoje, a lembrança dele no meu coração e estou sempre, onde eu estiver, ele estará também. Bom, como eu disse, né, um exemplo, né, de casal durante esses mais de 60 anos. Qual que é a mensagem que a senhora passaria, então, para os casais do dia de hoje, para que mantenham, né, essa união? Qual que é o segredo? É tão difícil você ter um segredo para uma relação. Quer dizer, as pessoas são diferentes, né? Consequentemente, as atitudes e os gostos das pessoas também são diferentes. Então, eu acho que o importante é a verdade, é o sentimento de verdade, é a união de verdade. Isso é o principal. O respeito à individualidade de cada um. Porque, sendo diferentes as pessoas, eles terão atitudes também diferenciadas, mas é preciso que haja muita identificação para que a relação possa dar certo. Então, a afinidade é importante. E, e o dia a dia, o cotidiano, a, a forma de um respeitar o outro, o respeito é muito importante, isso é fundamental. E cada um refletir bastante, pensar bastante, não fazer as coisas assim atabalhoadamente, para que essa união se fortaleça cada vez mais. Antes de finalizar aqui o nosso bate-papo, infelizmente o nosso tempo é curtinho, né? Mas que eu tenho, né, perguntado para várias pessoas, né, vários nomes, né, digamos assim, da TV que têm participado conosco aqui dessa série. Como que a senhora avalia hoje em dia a TV brasileira? Seja em programas humorísticos, novelas, programas de entretenimento, qual que é a avaliação que a senhora faz hoje da produção, né, da TV que é feita hoje? O que que eu, o início da pergunta?
a opinião da senhora das produções que são realizadas hoje, Minha né? opinião, a minha opinião. Bom, a televisão tecnicamente evoluiu muito, né? E tem grandes autores que escreveram, fazendo as novelas para que fossem realizadas nas televisões, né? Isso é importante, a qualidade. É fundamental a qualidade da dramaturgia em televisão. Isso é fundamental. E a seriedade de apresentação, que existe de um modo geral, mas às vezes nem sempre. Então, o importante é você ter respeito à sua profissão, é você ter a consciência de que tudo que você fizer será para o atendimento a um público que está esperando o que você vai apresentar. Em suma, é ter amor àquilo que você realiza. Se você não tiver esse sentimento de amor, de respeito, de entendimento da sua profissão, automaticamente o seu trabalho não será o melhor, né? Como, né? Quero agradecer de coração pela senhora estar aqui conversando conosco nesta live especial, né, da Rádio Vanguarda sobre os 70 anos da TV brasileira. E eu espero, a gente, né, enquanto fã, admiradores do trabalho da senhora, espero que vê-la, né, muito em breve aí, seja no teatro, no cinema e também na TV. Tá bom. O importante é que nós temos uma televisão extraordinária. Nós, brasileiros, temos uma televisão que é admirada no mundo inteiro. Por quê? Porque o brasileiro tem muito talento. Tudo o que ele resolve fazer com garra, com gosto, com sentimento positivo, com amor, ele fará bem, porque ele tem instintivamente um talento muito grande. Então, por isso é que eu falei logo no começo que era importante essa afinidade com o seu trabalho. Isso é fundamental. E eu fico muito feliz de estar participando, porque eu ainda estou participando de trabalhos na televisão. Estou curiosíssima para ver o que vai acontecer quando terminar essa pandemia, qual o trabalho que eu vou ser convocada, e farei com o maior carinho, com o maior amor, para que eu possa corresponder a todo esse encantamento que o público sempre Se Deus quiser, dedicou, que, dispensou né, para para que mim. isso termine o quanto antes, para a gente, né, voltar, digamos assim, ao normal, ao que era antes, né? É verdade, isso. Foi um prazer conversar com você. O E prazer é foi, nosso. Obrigado mais uma obrigada. vez. E foi um prazer saber que tantas pessoas estão assistindo e ouvindo o que nós estamos falando, né? E compartilhando desse momento televisivo, né? Então, eu Obrigado. agradeço. Saúde para a senhora, para todos nós, né? Muito obrigada. Um abraço grande, um beijão para aqueles que, como você, assistiram a Dona Benta, quer dizer, pessoas que eu acompanhei também a sua infância. Então, um beijo muito carinhoso e eu desejo de que vocês também cumpram com felicidade tudo que compete a vocês.